Dando continuidade aqui na lei do regime jurídico único dos servidores de Marituba. Na reintegração, artigo 31. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, quando inválida a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Isso aqui tem cara de prova, isso pode ser cobrado, isso aqui é muito famoso nas provas, né? O que seria essa reintegração? Por exemplo, o servidor ele foi demitido porque ele foi acusado de ter praticado algum ato ilícito, alguma coisa que pode causar demissão, só que essa demissão ela foi inválida, né, de forma ilegal. Descobriram que ele era inocente, então vai ser reinvertido, né? Ele vai reverter essa ação, né, que foi inválida, né, que foi de forma ilegal, né? Então o cara era inocente e tal, então ele vai voltar e essa volta dele, né, que ele foi demitido de forma ilegal, né? Ele era ele era estável e estava com a estabilidade, ele vai voltar com todas as vantagens que era para ele ter ganhado. Por exemplo, ele ficou fora por um ano, tá? Ele vai voltar com todas as vantagens. Isso aí vale tanto para promoção, remuneração, pô, ele vai ganhar praticamente uma bolada. Durante esse ano todo é como ele estivesse trabalhando, ele vai ganhar como ele estivesse trabalhando. Porque foi de uma forma inválida essa decisão administrativa ou judicial. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo, ou seja, ele foi, antes de ser reintegrado, alguém estava no cargo dele, alguém estava no lugar dele, estava ocupando o cargo dele. O seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, ou seja, ele volta para o cargo dele, né? E se a pessoa que foi reintegrada, se tiver alguém lá, essa outra pessoa vai ter que voltar para o cargo de origem para a pessoa poder ser reintegrada, sem direito à indenização ou aposentadoria em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade remunerada. Disponibilidade remunerada é como se fosse tipo uma aposentadoria, o cara vai ficar recebendo, proporcional ao tempo de serviço, até que se encontre outro cargo compatível com as mesmas atribuições e remuneração. Da recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Então, retorno é isso. Vamos lá. Quando vai acontecer esse retorno? Parágrafo único. A recondução decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo ao outro cargo, ou seja, ele não passou no estágio probatório, mas ele era concursado em outro cargo. Ele vai voltar para o cargo dele anteriormente ocupado, né? Que a gente sabe que tem várias formas de provimento, né? Nomeação, ascensão, transferência, por exemplo, ele foi transferido. Ele foi transferido para outro cargo, né? Só que aí ele não conseguiu passar pelo estágio probatório, ele vai voltar para o cargo dele anteriormente, né? Ocupado. Pode acontecer também essa recondução mediante reintegração anterior ocupante, ou seja, como eu estava falando sobre a reintegração aqui em cima, ó, se a pessoa for reintegrada, aí tiver alguém no cargo dele, tiver alguém ocupando, né? Essa outra pessoa que estava ocupando, ela vai retornar, ser reconduzida, né? Reconduzida ao cargo anterior dela, para a outra pessoa poder ser reintegrada. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro. Vamos falar agora da disponibilidade e do aproveitamento. Extinto o cargo ou declarado a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade faz-se mediante aproveitamento obrigatório em cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Parágrafo único. O governo municipal poderá colocar os servidores em disponibilidade pagando salários proporcionais ao tempo de serviço. O aproveitamento do servidor que se encontra em disponibilidade há mais de 6 meses, ou seja, ele está em disponibilidade há mais de 6 meses. Esse tempo de disponibilidade ele não tem um tempo certo, sabe? Então, o que vai acontecer? Quando a gente vai em disponibilidade, ele vai ficar recebendo até que se encontre outro cargo para ele poder ocupar. Mas, nessa hipótese aqui, se ele tiver mais de 6 meses em disponibilidade, o que vai acontecer? Vai depender de uma prévia comprovação dessa capacidade física e mental por junta médica oficial. De repente, durante esse período, o cara sofreu algum acidente, né? Alguma coisa que possa ser incapaz dele trabalhar, então ele tem que fazer esse aqui, ó, prévia comprovação de capacidade física e mental, né? Como se fosse uns exames, né? Exame médico, para poder ver se ele é capaz ainda de continuar exercendo o cargo público. Se julgado apto, né? Se julgar apto durante 6 meses que ele for fora, vai ser julgado. Se julgar apto, o servidor assumirá no prazo de 10 dias, contado da publicação do ato de aproveitamento. Então ele tem que foi julgado apto depois desse tempo que ele passou em disponibilidade. Então, em 10 dias,
ele vai ter que entrar em exercício. Em 10 dias ele vai ter que começar a trabalhar de novo. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Isso aqui é parecido com o que a gente viu anteriormente, né? Sobre esse negócio da invalidez, né? Isso aqui, no caso, ele está em disponibilidade. Só que aí ele foi analisado e viu que ele era inapto. O que vai acontecer? Ele vai ser aposentado. Artigo 36. Será tornado sem efeito o aproveitamento, será se tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo por doença comprovada por junta médica oficial. Aqui, ó, ou se ele não entrar em exercício, né, que a gente viu lá atrás, disponibilidade. Quando ele voltar e ele for julgado apto, ele vai ter quanto tempo? 10 dias. Ele vai ter 10 dias para tomar posse de novo no seu cargo anteriormente ocupado. Vem aqui que a gente viu aqui, ó. Ele vai ter 10 dias. Cadê? Se julgado apto, né, o servidor que está em disponibilidade, ele assumirá no prazo de 10 dias. 10 dias. E se ele não entrar em exercício nesses 10 dias, né, vai acontecer? Ele vai ser cassado a sua disponibilidade. Vai ser cassada. Realmente ele vai parar de receber. Ele vai parar de receber. Se o servidor entrar em exercício no prazo legal. Tá. Já falamos aqui. Vamos falar só mais das vacâncias, né? Vacância bem importante. A vacância do cargo público decorrerá por exoneração, demissão, promoção, ascensão, transferência, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e perda do cargo por decisão administrativa ou judicial. Tem coisas aqui que são tanto vacância quanto provimento, que a gente viu anteriormente nas aulas anteriores, né? Aqui, ó, por exemplo, promoção, a ascensão, a transferência. Isso aqui são tanto provimento quanto vacância, né? O que é um provimento? É quando uma pessoa ela ocupa um cargo público. E uma vacância é quando ela deixa esse cargo público vago. Ninguém está trabalhando, tem uma vaga livre, né? Isso seria vacância. Então eu vou finalizar por aqui. Nas próximas aulas eu vou dar continuidade. Então paramos aqui nas vacâncias.